Opa, beleza? Vamos falar novamente de direito processual civil. Eu já até falei aqui no canal que para mim essa é uma das matérias mais importantes que nós temos aí em direito e é muito necessário o estudo de direito processual para que você não seja um advogado, faça cagada, para não tomar fumada de juiz, né? E aí hoje a gente vai falar das cartas admitidas no processo, vamos falar de comunicação de atos processuais e da citação. Em primeiro lugar, começando pelo artigo 236, nós temos que os atos são sempre cumpridos por ordem judicial e as cartas são para atos que ocorrem fora dos limites jurisdicionais, tanto do próprio juízo, né, como a gente vê na carta arbitral, que a gente pede para um juiz superior a alguma coisa, ou até fora dos limites territoriais, aí, como por exemplo na carta precatória, que a gente pede aí o cumprimento de determinado ato em comarcas diferentes. Mas isso a gente explica agora melhor, falando sobre cartas, ali no artigo 237. Nós temos a carta de ordem, carta precatória, arbitral e rogatória. Eu vou falar dessas três aqui primeiras, porque na minha opinião é mais fácil a gente fazer a distinção. E aqui eu vou invocar um método de análise que sempre vai estar entre aspas, porque eu vou falar em juiz superior e juiz inferior, mas é só para vocês entenderem. Uma carta de ordem, a gente fala que é de cima para baixo. Então ela está aqui, um juiz superior pedindo o cumprimento de determinado ato para um juiz inferior, entre aspas, né? Um juiz ordena um outro, hierarquicamente inferior a ele, que pratique determinado ato processual. É até enunciativo o próprio nome da carta de ordem, porque ele ordena alguma coisa. Que ordena, obviamente, a gente pensa numa situação de subordinação. E, por exemplo, o juiz pode ordenar que uma testemunha seja ouvida em outro juízo. Ou seja, o depoimento dessa testemunha terá que ser cumprido, né, terá que ser colhido em outro juízo, necessariamente não pelo juízo que ordenou, né? A gente ordena o recolhimento de depoimento para um outro juízo, a testemunha vai lá no outro tribunal, colhe esse depoimento e junta-se isso ao processo. Então, só sintetizando, carta de ordem de cima para baixo. Carta precatória. Quando a gente fala em precatória, estamos falando de igual para igual. São juízes em posições hierarquicamente iguais, né? E aí, na carta precatória, um juiz envia uma carta para que o outro juiz cumpra determinado ato processual dentro de um mesmo território, porém em diferentes comarcas. Então, aqui o que está em jogo não é a hierarquia, mas sim o limite territorial. Então, se de repente nós precisamos fazer uma citação por oficial de justiça lá no Rio de Janeiro, nós vamos mandar uma carta precatória lá para o Rio de Janeiro, para que o juiz do Rio de Janeiro diligencie essa citação. Isso promove maior celeridade, isso ajuda na cooperação, né? Inclusive já estudamos isso, conclui a cooperação entre os juízes do território nacional, né? E aí, em termos de processo em si, processo concreto que a gente vê aqui no site dos tribunais, PJI e tudo mais, a carta precatória é emitida por meio eletrônico, né? Ela vem lá bonitinha, a carta precatória, juiz deprecante, juiz deprecado, tudo bonitinho, pessoas a serem citadas. Nós pegamos esse documento que foi juntado ao processo pelo juiz e damos entrada numa outra ação de número diferente, ou seja, o número da carta precatória é um número de processo distinto do processo principal, mas nós movemos essa ação de carta precatória lá no juízo, onde vamos praticar o ato processual que é necessário ao processo da comarca originária. Falando, portanto, da carta de ordem de cima para baixo, carta precatória de igual para igual, e falando de carta arbitral, que é de baixo para cima. De baixo para cima, aí sim é uma hierarquia real, porque nós temos o árbitro, que tem uma decisão que não tem o valor semelhante à decisão judicial, tanto é que, nesse caso aqui, um juiz hierarquicamente inferior, o árbitro, ele envia uma carta para o Poder Judiciário para fazer cumprir determinado ato arbitral,
Porque o ato arbitral ele não tem a mesma força que o ato judicial. Então, de repente, nós temos uma decisão de um árbitro, ele precisa fazer cumprir essa decisão, ele manda lá para o juiz, ele pede, olha para cima e pede. Então, o pedido vem de baixo para cima para que o juiz hierarquicamente superior faça cumprir o determinado ato processual que ocorreu com o juízo arbitral. Passando essa parte de cartas, vamos falar de citação e intimação. E começando pela citação, que na minha opinião é mais importante que a intimação. Conceitualmente, é o ato pelo qual se chama a juízo o réu, o executado ou o terceiro interessado, ou terceiro que venha a integrar a relação jurídica. Hoje, atualmente, no Código de Processo Civil, nós temos uma definição mais ou menos como ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou terceiro interessado para integrar a relação processual. E a citação é diferente de intimação, porque a citação é da ciência do processo e a intimação da ciência dos atos praticados pelo processo, no processo, em curso já, né? O artigo 239 traz que o processo em citação enseja uma nulidade insanável, e essa falta de citação, antes de ser nulidade insanável decretada pelo magistrado, pode ser sanada sim quando o réu, o executado ou o terceiro comparece no processo, né? Tanto indo lá no cartório como sendo citado de fato ou voluntariamente integrando a relação jurídica. E aí, se ele vem a integrar a relação jurídica, há de fato, não há citação porque ele integrou voluntariamente, mas isso supre a falta, presume-se de que se ele está lá no processo, porque ele está ciente do processo, então não há que se falar em falta de citação. E aí, quando há esse ingresso da parte a ser citada no processo, o prazo para contestação e o prazo para embargos conta da data que a parte compareceu no processo. E passando para o artigo 240, nós temos dois principais efeitos da citação: os efeitos processuais e os efeitos materiais. Falando aí dos efeitos processuais de citação, temos a indução à litispendência e a litigiosidade. Indução à litispendência porque a partir do momento que uma pessoa é citada, já há a possibilidade de haver litispendência e, portanto, havendo duas citações num processo com mesmas partes, mesmo objeto, mesmo pedido e mesma causa de pedir, sem trânsito em julgado da primeira ação, há a litispendência. Aí também há o efeito processual da litigiosidade, porque estando integrada a parte na relação processual, há que se falar em conflito. Afinal de contas, temos duas partes lutando pela razão, lutando para ver quem tem a razão no mérito do pleito. E deixando os efeitos processuais de lado, vamos falar dos efeitos materiais da citação, que são a constituição in mora e a interrupção da prescrição. Constituição in mora porque aí o réu comparecendo a juízo, o executado ou o terceiro interessado comparecendo a juízo, há uma necessidade de prática de determinados atos pelos quais, caso ele não pratique, ele constitui in mora e há sim a mora no direito que é reivindicado. Então ali nós temos a contestação, aí o direito ainda é incerto e tudo vai correndo. Então o réu está assim submisso a constituir-se em mora. Falando de interrupção de prescrição, temos a interrupção da prescrição do direito pleiteado. Se o direito estava prestes a prescrever pelo despacho que ordenou a citação, interrompe-se a prescrição, nos termos do parágrafo 1º do mesmo artigo. Tá? Se houver aí alguma medida cabível ao autor, nos termos do parágrafo 2º, o prazo para efetivar essa medida é até 10 dias. Então, caso ele precise recolher uma custa, pagar uma diligência, juntar um endereço, ele tem 10 dias sob pena de nulidade. Artigo 243 diz que a citação pode ocorrer em qualquer situação que se encontre o réu, onde encontrar-se o réu. E nesse caso, se o réu está andando ali no meio da rua e nós
podemos citá-lo, ali será ensejada a citação. A exceção para esse artigo é o parágrafo 1º, que traz que o militar será citado na unidade que servir e se não for encontrado ou não souberem a residência dele. Artigo 244 traz as situações, as ocasiões em que não é realizada a citação. Isto é, em culto religioso, o oficial de justiça não entra no meio do culto religioso para citar. Não se cita parente próximo de um falecido no dia do falecimento ou nos 7 dias subsequentes. Então, se o seu irmão morreu, se o seu cônjuge morreu, se o seu filho morreu, não vai ser citado nesse prazo de 7 dias. Também não serão citados os casados nos 3 dias subsequentes ao casamento, nem será citado o doente em estado grave enquanto for grave o seu estado. Artigo 245 também traz que não se faz a citação do incapaz mental. Ele também traz aqui, o médico será nomeado um médico, e tudo isso eu acho que nenhum juiz faz, porque a gente precisa de celeridade e nomear um médico, e basta, coloca um curador lá e toca o processo e dane-se, entendeu? Porque esse processo de nomear médico, o médico tem que juntar um atestado de que ele é incapaz. Bom, na dúvida, por mais celeridade, eu acho que os magistrados devem promover aí mais rapidamente nos termos de nomear um curador, já dar andamento no processo sem toda essa maracutaia. Falando de efetivação de citação, a citação será feita por correios, por oficial de justiça, por escrivão ou secretário do cartório, quando o citando aparece lá no cartório, por edital ou pelo meio eletrônico. Nesse caso aí do artigo 246, que traz o escrivão, se o escrivão está lá no cartório e aparece o réu, ele cita o réu. Então a citação é realizada pelo escrivão ou pelo secretário da casa. Ali a gente tem também a citação editalícia, que na minha opinião é uma bosta, porque ninguém é citado por meio editalício. É bem difícil acontecer. E o parágrafo 1º traz aquela hipótese de que as empresas grandes são obrigadas a fazer cadastro para receber citação, preferencialmente por meio eletrônico. Ele traz toda uma obrigação no elenco do parágrafo e lá no final ele coloca preferencialmente, o que desobriga automaticamente as empresas a fazerem esse cadastro, o que seria muito célere, o que promoveria maior agilidade e maior consistência nas ações aí, principalmente do trabalho. Falando de artigo 247, a citação será sempre por correio, em qualquer lugar do Brasil, salvo se tratar de ações do Estado, que a citação deverá ser feita na pessoa do réu, do executado ou do terceiro interessado. Nas ações em que é parte um incapaz, eu não me lembro se o incapaz tem que ser o réu ou se basta haver um incapaz. É muito válido dar uma lida no código para sanar quaisquer dúvidas, Como eu sempre falo, não assistam só o vídeo, mas andem com o código aqui do lado e vamos debatendo juntos, assistindo o vídeo e vendo juntos o que pode ser acrescentado. Resumindo, não será citado por correio as ações do Estado, o incapaz, a pessoa jurídica de direito público, ou quando citando residir em local sem correios, sem atendimento dos correios, ou ainda quando o autor tem um justo motivo para pedir outro tipo de citação. Nos termos do artigo 248, o prazo padrão para defesa e contestação é de 15 dias, e aí só diferenciando a citação de intimação, citação é chamar o réu ao processo. Chamado o réu, ele será intimado na pessoa do seu advogado para estar ciente dos atos e dos termos do processo que já está em curso. Essa intimação é sempre via diário oficial, e você pode ter sim a tão querida ASP, que traz as publicações bonitinhas para a gente. Havendo revelia do réu, ele não é intimado e o processo corre à sua revelia. Esse foi mais um resumo de processo civil. Eu espero que vocês tenham gostado.